Boa noite a todos. Bom, essa é uma aula de apresentação desse programa de supervisão do Pré-Psique. Espero que o áudio esteja bom aí para que vocês estejam me ouvindo bem. Não tem algumas pessoas aqui na sala, mas tenho certeza que algumas também assistirão a aula gravada depois lá no portal. Eu pretendo estar divulgando essa aula também. A ideia desse programa é que nós possamos discutir casos que os alunos tenham e que eles sintam a necessidade de ter uma supervisão, uma consultoria para casos mais complexos. Então, hoje, como demonstração, eu trouxe um caso do meu consultório. A gente vai fazer uma discussão mais rápida, porque a ideia é a gente discutir em torno de 5 casos, tanto casos que eu vou trazer, né? Hoje mesmo eu tive um caso muito interessante, que eu vou estar escrevendo ele com detalhes para produzir o material, e casos que vocês também queiram trazer para discutir, né? A intenção é discutir diagnóstico, psicopatologia, mas principalmente quais são esses caminhos que a gente tem que traçar na conduta para poder restabelecer uma melhora do paciente. Em casos que a gente chama de complexos, ou casos difíceis, ou casos que demandam uma certa expertise para a resolução de um paciente ou de uma patologia em si. Então, eu trouxe um caso, uma discussão de caso clínico, e aí eu vou querer que vocês, claro, se quiserem opinar, se quiserem falar, se quiserem interromper, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. E esse é um caso específico em que talvez o diagnóstico seja fácil, mas ele traz uma complexidade em relação a que paciente a gente está lidando, que tipo de família, qual a expectativa que o paciente tem de você. E, geralmente, casos complexos são casos que não são primeira consulta, são geralmente pacientes que já passaram por outros profissionais, que tiveram falhas terapêuticas e que vieram até você. Então, esse é um caso de uma senhora. Eu vou fechar minha câmera aqui momentaneamente, apenas para ficar mais fácil também a minha visualização aqui no Zoom. Então, pronto, estou fechando aqui. Acho que vai ficar até aberta para vocês, mas tudo bem. Esse é um caso em que a complexidade dele se dá por vários fatores. A grande questão é que, quando você é procurado por um paciente que já passou por outras terapias farmacológicas, ou terapias, ou psicoterapias e não teve uma melhora, ele vem com duas cargas importantes que ele traz para você. A primeira delas é uma carga relacionada à expectativa e à esperança de que você seja um profissional diferenciado e que você consiga trazer para esse paciente um benefício, uma melhora, que outros profissionais não trouxeram com os medicamentos que utilizaram. Bom, então, nesse meio de, olha, você vai ser o meu salvador da pátria, porque eu ouvi falar muito de você, ou porque alguém me indicou, ou porque fulano melhorou, porque geralmente são pacientes que vêm já com uma certa história de ter recebido informações sobre você. Então, a expectativa, ela é muito grande em relação a que você vai solucionar algo que ninguém resolveu. No entanto, isso também vem carregado de muita cobrança, principalmente se houveram falhas terapêuticas. E aí entra uma questão muito importante já no início da consulta, e na percepção que você tem, tanto dessa paciente, que veio acompanhada da filha, então tanto da família quanto do paciente. Por que que vocês estão aqui e o que que vocês esperam dessa consulta, né? O que que vocês esperam que eu solucione?
E aí a gente precisa trazer essa família e esse paciente para o campo da realidade. Muitas vezes esse caso é muito complexo, ele é muito difícil, ele não teve boa resposta porque ele é refratário. E também para a gente não vai ser fácil. Então é bom que eles entendam quais são as nossas limitações, mas também entendam o que que a gente vai, já que é complexo, já que é refratário, já que é difícil, o que que a gente vai poder fazer para se dedicar e trazer uma melhora. No entanto, sem prometer demais, trazendo, como eu disse, bem para a realidade do quadro e mostrando que muitas coisas em psiquiatria demandam tempo para determinadas soluções. Mas esse paciente chega num estado de caos. Ele chega num estado de grande desconforto. E é aí que entra a nossa mão de saber que uma coisa é tratar a doença, outra coisa é tratar os sintomas. Tratar a doença, equilibrar, melhorar o paciente é algo que demora. Aliviar é algo que a gente tem que aprender a fazer de forma rápida para conquistar essa confiança, essa expectativa que o paciente colocou sobre nós. Esse é um caso que o diagnóstico nem é tão complicado, apesar dele ser um diagnóstico um pouco atípico, mas ele trouxe toda essa carga que eu vou explicar como foi a consulta, como é que foi a, a conversa com essa família. Bom, então primeiro é uma paciente de 81 anos, então isso já traz para a gente aí muita informação. 81 anos, eu tenho que pensar em remedicações, eu tenho que pensar em várias possibilidades de efeitos colaterais e de não tolerância, de não adaptação. É uma paciente que vem com a história de uma síndrome ansiosa intensa, muito intensa. Ela estava muito ansiosa na consulta, ela falava rapidamente, ela estava angustiada. Ela me fez 1 milhão de perguntas, principalmente em relação a eu ter a capacidade de melhorar e se ela ia ter um alívio, se ela ia ficar melhor, se ela não ia sofrer de efeitos colaterais dos medicamentos, que era uma grande preocupação dela, era de não adaptação, uma grande restrição à mudança terapêutica, um grande medo de trocar de remédio, de se submeter a uma coisa nova que gerasse efeitos colaterais. Então ela trouxe toda essa carga, ela realmente tinha uma pressão por falar, se mexia na cadeira, falava rapidamente, perguntava as mesmas coisas, demonstrando todo esse medo. É um diagnóstico de TAG, um diagnóstico que não era difícil, era uma síndrome realmente ansiosa, da qual ela se preocupava com muitas coisas do dia a dia, mas que tinha uma instabilidade física. Ela se sentia agitada, ela se sentia angustiada, isso estava na pele, estava no corpo, estava ali, ó, exalando pela pele dela essa ansiedade. E que começaram há 2 anos atrás. Então, a primeira coisa que se tem é uma síndrome ansiosa de início bem tardio, porque a gente sabe que TAG começa lá cedo, no jovem. Provavelmente, assim, ela já devia ter, durante a vida, momentos em que esse TAG teve presente, mas ela conviveu e foi levando, mas o que ela diz pra gente é que nos últimos 2 anos ela começou esse quadro de ansiedade muito intensa. E aí a gente tem que abrir o leque para um monte de coisas orgânicas, físicas, que estão levando esse paciente a ficar ansioso de forma tão tardia. Mas uma boa notícia é que ela era uma senhora de 81 anos, mas muito ativa, saudável, sem grandes comorbidades clínicas, não tinha hipertensão, não tinha diabetes, IMC normal, não tinha dislipidemia, rígida, apenas uma história de constipação que eu vou falar mais tarde. E foi feita todo um screening, uma investigação dela com ressonância, porque essa síndrome ansiosa ela pode significar também um pródromo de desencadeamento de uma demência, de uma doença neurológica, de uma doença metabólica, de uma doença hormonal, mas ela não tinha nada nesse screening, ela realmente estava rígida. Bom, quando ela começou essa ansiedade, ela foi tratada inicialmente com sertralina 50 miligramas.
Não sei detalhes se começou com 25, começou com 12,5, ou foi direto para 50, mas o fato que ela também não se lembrava, isso tinha muito tempo, e a filha que veio com ela era uma pessoa com nível educacional, nível sociocultural muito bom, então não era alguém leigo, né, que sabia contar bem a história, mas que recentemente tinha tomado conta da mãe, junto com as outras 4 irmãs, falando: "Ah, a gente precisa resolver o problema da minha mãe", e ela estava se dedicando a isso de forma mais plena. O fato é que ela não se adaptou e o nome sertralina remetia a ela uma angústia muito grande. Eu não quero nem pensar em tomar esse remédio. Acontece muito isso de quando o paciente ele não se adapta a um determinado medicamento, ele realmente não querer tentar ele de uma forma diferente, eh, que poderia dar certo a depender de como teria sido feito. O fato é que quando a gente tem uma síndrome ansiosa, a gente chega a sertralina até 200, 250 miligramas para que a gente obtenha ou não uma resposta, mas ela só ficou na dose inicial. Não respondeu, ela foi em outro médico, e aí eu não sei que também, porque o remédio ele é prescrito, ele é escrito no papel, mas ele tem toda uma carga de expectativa, de esperança, e da forma como ele é escrito, da forma como ele é passado, da forma como ele é orientado e da confiança que o paciente tem naquele médico, também vai determinar se houve algo em relação à relação médico-paciente que não funcionou bem. Ela foi em outro profissional que chegou posteriormente à dose de 20 miligramas de estalopram, sem uma resposta ideal, ela mantendo esse quadro ansioso, muitas vezes queixando de uma piora com o uso dessas medicações. Então, o que a gente tem aqui é que pelo menos um inibidor foi utilizado em dose máxima, o outro não, mas uma falha, pelo menos uma falha de 2 inibidores da recaptação da serotonina. Isso me faz raciocinar que talvez usar um terceiro não seja uma boa opção para essa paciente. Seria, digamos, repetir o mesmo erro, talvez. Bom, aí ela foi para outro psiquiatra, aonde ela teve a melhor resposta dela. Então, ela começou com duloxetina com 30 miligramas, teve uma melhora. Depois, ela chegou à dose de 60 miligramas da duloxetina e teve uma resposta parcial aí com melhora de 50% dos sintomas. Essa dose da duloxetina de 30 ela era ineficaz, de 60 ela começou a ser mais efetiva. E em termos de bula, 60 miligramas é metade da dose da duloxetina que a gente utiliza. A gente utiliza geralmente 120 miligramas, mas é descrito utilizar doses bem maiores também em alguns casos específicos. Essa melhora de 50% dos sintomas não trouxe uma resolutividade completa do quadro dela, mas pelo menos fez com que aquela sensação de caos, de desconforto muito grande fosse resolvida, ela conseguiu levar durante esses 2 anos, mantendo sintomática, mas melhor. Então, ela chega nessa consulta comigo, após aí 1 ano que ela está usando a duloxetina, só que agora ela vem procurar a consulta, porque ela teve uma grande piora dos sintomas. Então, não houve mudança, da marca da medicação, que poderia alterar o resultado do tratamento. Não houve mudança na adesão, na paciente que adere bem, que toma bem o remédio, que confia no remédio e toma. E dessa vez ela chega na consulta também, não houve nenhum fator estressante externo da vida dela, não teve nenhuma grande mudança na vida dela, mas ela volta muito pior do que do início dos 2 anos, inclusive com mais sintomas do que do início da doença. Então, aquilo que eu já tinha falado, o discurso dela é acelerado, o humor é ansioso, não existe euforia, não existe sinais de que ela esteja com um transtorno misto, não existe sinais que ela, de repente, esteja com doença bipolar. Então, eu não pensei em nenhum momento em bipolaridade, até porque ela não trazia, né, nenhum histórico de episódios de relação, de euforia ao longo da vida. Mas ela
apresentava ideias de cunho catastrófico, que ela não ia melhorar, que ela ia ter efeitos colaterais se mudasse o remédio, que não ia dar certo, o que que ela ia fazer, o que que eu ia fazer, se eu realmente ia mudar o remédio, se isso era o caminho certo. Então, ela falava isso com uma grande pressão por falar, ela me interrompia várias vezes, ela repetia as mesmas perguntas várias vezes, mostrando esse medo, principalmente, em não conseguir ter um resultado, e não ter uma vida normal, e não voltar à tranquilidade que ela tinha antes, né? E não conseguir sobreviver a essa ansiedade. É por isso que uma ansiedade dessa, no idoso, é capaz de produzir ideação suicida, porque ela é muito angustiante. Também não parecia que ela estava com macatesia, apesar de se mexer um pouco na cadeira, ela não andava para um lado para o outro, ela não tinha sinais de uma síndrome serotoninérgica, que a gente precisa investigar, que às vezes acontece por interação farmacológica, mas ela não estava utilizando nenhum remédio à época. E além dessa duloxetina que havia sido prescrito, ela também tomava, foi prescrito para ela 0,5 miligramas de Rivotril, mas que nessa época ela não conseguia, durante um tempo, esse Rivotril, numa dose baixa, fez ela dormir bem, e agora não estava mais resolvendo, e ainda com adendo, que ela vinha tomando esse Rivotril esporadicamente, mas durante o dia, para manejar essa ansiedade. Uma das coisas que ela demonstrou, e que a filha também demonstrou, é um grande medo de usar o Rivotril, um grande medo de usar um remédio de faixa preta, que causa dependência, que poderia causar sedação, sonolência. Ela tinha um receio de usar o Rivotril, tinha um receio por estar usando tanto tempo, mas ela tinha que apelar ao Rivotril, porque ela sabia, olha, eu tomo Rivotril de manhã, eu fico melhor. Então ela já tinha essa percepção, Rivotril resolve. Isso é a melhor notícia que a gente tem de tudo que a gente já leu aqui, porque é uma paciente de 81 anos que está sensibilizada com um benzodiazepínico. Ou seja, a gente já sabe que ela não vai fazer efeito paradoxal, a gente não sabe que ela não vai fazer grande sedação, a gente já sabe que ela não vai cair, que ela não vai fazer nenhum tipo de efeito colateral grave. Então, essa informação é muito útil, porque se ela não tivesse tomado nunca um benzo, ia ser um território totalmente novo para a gente. Que no adulto jovem é fácil passar benzo, mas no idoso nem sempre dá certo, nem sempre a tolerância vai ser a mesma, e principalmente os efeitos idiosincráticos, efeitos paradoxais, eles são mais comuns no idoso. Então, o idoso pode ficar confuso, pode fazer delírio, pode fazer agitação psicomotora, e a gente já tinha essa informação. Bom, a Andrea pergunta se ela tinha um estado misto. É, Hum, professora, porque você falou que não poderia, mas eu consigo. Eu lembro, quando eu comecei a ler, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um estado misto e eu não entendi por que não. eu não via nenhuma alteração do humor que fosse digna de algum sinal de, exceto pela fala acelerada que ela tinha, é, ela pode estar presente numa depressão ansiosa. Então, claro que eu acompanhei ela várias vezes e por isso que eu não achei que ela era bipolar. Uhum. Segunda coisa que ela tomou duloxetina durante um ano, tomou E outros não virou, né? inibidores, não fez nenhuma virada. Está dentro do que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em estado misto, a gente tem que pensar em síndrome serotoninérgica, a gente tem que pensar em acatesia, a gente tem que pensar em várias coisas, mas não me parecia ser um estado misto, tá? Me parecia ser uma senhora Depressão. bastante ansiosa. Ela tinha alguns sintomas depressivos, Mas mas pensamento é, catastrófico. esse pensamento que ela tinha era em relação a ter, principalmente, ter a ansiedade, ter tido uma melhora durante um tempo e agora a ansiedade ter voltado. Tipo, Hum. e agora? Eu vou ter que conviver com isso?
essa ansiedade é muito ruim, eu me sinto muito preocupada, eu me sinto angustiada. Ela tinha alguns sintomas depressivos, uma tristeza meio que reacional a esse estado de doença, mas ela não tinha anedonia, ela não teve nada durante esse ano todo que ela teve em uso de duloxetina. Então, doença bipolar sempre vai ser diagnóstico diferencial numa paciente que está agitado, que está falante, mas não me parecia, não era o que eu sentia à época e nem Uhum, era o que eu senti ao longo do tratamento, tá? entendi. Eu não vi nenhum episódio que lembrasse essa euforia. Então, a gente sabe que no TAG você tem taquipsiquismo, você tem um pouco de agitação psicomotora, e se essa ansiedade está muito intensa, isso vai ser bem mais intenso e aí vai beirar realmente o que você falou, um pensamento de, de repente, de um estado misto da doença bipolar. Mas ao longo das consultas e da observação, a gente não viu isso acontecer, tá? Mas você está correto de repente, fazer essa pontuação de que poderia ser. Uma outra coisa é que, como eu falei, né, essa ansiedade, esse estado começou há 2 anos também. A doença bipolar é uma doença de adultos jovens, ela não tinha histórico nenhum de quadros de hipomania, nem nada disso. Hum, Obrigada. Bom, e aí você vai ver, vai se confirmar ainda mais essa questão de não ser um estado misto ao longo da história. Você vai perceber isso. Então, a filha também estava muito preocupada, as outras filhas também. Ela tinha um grande medo, o principal medo dela, o que deixava ela mais ansiosa, além do estado de ansiedade e da possibilidade de não melhorar, ela tinha muito medo de se submeter a remédios. Ela não era uma pessoa que não tinha adesão, que era contra o uso de remédio, mas ela tinha se dado muito bem com a duloxetina e ela tinha se dado muito mal com os inibidores. Então ela tinha grande medo de submeter a um remédio novo, totalmente novo, e que pudesse causar um efeito colateral nela. E então ela tinha um medo de retirar essa duloxetina, do qual ela acreditava, né, que teve uma excelente resposta inicial, foi que aliviou ela depois de várias tentativas que não deram certo. Uma outra questão para ela muito importante é que essa constipação, que ela se queixava há vários anos, piorou muito com a sertralina. Essa constipação levava ela a ficar 7, 10 dias sem ir ao banheiro. Piorou muito com esse talopram, e esse é um aspecto que ela leva muito em conta, a questão de lidar com essa constipação e de que os remédios estão piorando essa constipação. Com a duloxetina, ela percebeu que a constipação se manteve, mas não piorou. Isso foi um ponto fundamental para ela em relação à duloxetina, e por isso que ela tinha tanto amor a esse remédio, no intuito de não querer experimentar algum outro que pudesse piorar essa constipação. Essa constipação, ela é acompanhada há vários anos por um gastroenterologista, ela usa emolientes, já usou laxativos, parece ser um problema meio mais assim, que não tem muita solução, é, que não teve muita solução com o que o gastro já fez, mas o gastro tentou várias coisas para resolver essa constipação. Então, era algo que ela sofria, que ela não gostava e que ela vivia convivendo e que a duloxetina não piorou. Um pouco da história dela, ela não tinha muita coisa na história, mas ela assim, era uma senhora bem ativa, que era viúva há 10 anos, né, que morava só, mas que apresentava grande suporte familiar por parte das 4 filhas, que se revezavam em seus cuidados. Ela tinha uma cuidadora, uma funcionária em casa. Ela era católica, praticante, ela gostava muito de passear, principalmente ir na casa dos familiares, visitar a família, das filhas, os netos. Ela gostava de jantar, uma pessoa super ativa.
Ela sempre foi tida como uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, que sempre teve nesse ambiente social e sem história de doença psiquiátrica, nem tinha também, como eu tinha dito no começo, nem tinha comorbidades clínicas, exceto essa constipação que acompanhava ela há mais de 20, 30 anos e que já recebia um bom acompanhamento do gastroenterologista. Ela também não tinha nenhum histórico de outro familiar que tivesse depressão, ansiedade, eles não conseguiram relatar nenhum histórico familiar. No momento dessa consulta, a gente sempre tem que pensar num quadro psiquiátrico que começa tardiamente, num quadro demencial. Mas ela não tinha nenhum déficit cognitivo, não tinha déficit de memória, mini mental normal, não tinha nenhuma alteração na imagem. No estado mental, ela tinha essa taquilalia, taquipsiquismo, que não era uma logorreia, não era uma fuga de ideias, como a gente vê na doença bipolar. Geralmente o estado misto é bem mais intenso. O humor era ansioso, com afeto congruente, tinha um pouco de afeto entristecido. Ela tinha uma perseveração das ideias, mas sempre isso. Mas, doutor, será que o remédio novo não vai piorar minha constipação? Você vai trocar de remédio? Então, isso ela me perguntou várias vezes, sim, mas não ao ponto de me parecer psicótica ou desorganizada. Então, sempre o medo de uma piora da constipação e o medo da não resolução da sua doença. E perguntou se eu ia modificar, se ia ter algum problema. Ela queria muitas garantias de que não fosse piorar e se eu fosse trazer alívio para esses sintomas do paciente. Bom, e aí eu pergunto a vocês, quem quiser responder, essa é uma situação assim, você tem um paciente muito aderido a uma medicação, que usa duas medicações, Rivotril, duloxetina, num estado meio que caótico, né? Digamos assim, para ela estava num sofrimento muito grande, a família também enxergando esse sofrimento, e eu vou nesse médico e ele vai ter que tirar um coelho da cartola aí para trazer um alívio inicial. Então, eu tenho que lidar com várias demandas, da qual eu preciso ter muita paciência, muita calma, para não ser mais um, né, psiquiatra na história de vida dela que não deu certo o remédio, que piorou. Então, a gente tem que ir muito devagar para poder solucionar essa ansiedade dela. No entanto, a gente também tem uma situação emergencial. Eu não estou satisfeito, eu não estou bem, e eu preciso resolver trazer algum tipo de alívio para ela nesse momento. Então, primeiro passo na cabeça de vocês, o que vocês imaginam que seria melhor a gente fazer para tirar um pouco ela desse quadro de ansiedade dela? Alguém quer sugerir o que a gente fez, o que a gente faria? O que vocês fariam? A prescrição é de duloxetina de 60, Rivotril de 0,5 à noite, esporadicamente utilizado também ao longo do dia. Um Rivotril que já não, que alivia durante o dia, mas que não traz já um sono para ela. Podem escrever, assim, quem quiser falar também pode falar. Eu iria aumentar essa duloxetina para 90 miligramas. Certo. Isso é um bom passo, porque é um remédio que ela gosta, que ela confia. Mas eu não sei se essa duloxetina poderia agir muito rápido, também não sei se é a dose dela, eu não sei se ela vai querer fazer esse aumento, isso vai ter que ser conversado. E eu tenho uma ansiedade ali, à flor da pele. Como diz o DSM-5, né? TAG é ansiedade à flor da pele. Então, André, acho que eu devo usar mais o Rivotril SOS. Bom, então a primeira coisa na minha cabeça é o seguinte: ansiedade. O paciente está muito descompensado, você pode passar buspirona, né? André sugeriu a trazodona, pode passar mirtazapina, pode botar um triciclo, pode colocar um inibidor. Tudo que você fizer vai demorar. Vai demorar porque você não vai começar com dose plena, você vai ter que encontrar a dose, talvez 90 de duloxetina
não resolva tanta ansiedade. Então, o primeiro passo é pensar o seguinte: eu já tenho um paciente, ela é idosa, mas ela já usa benzodiazepínico. E benzodiazepínico tira com a mão. E ele funciona na hora. Você entrou na farmácia, você comprou, abriu a caixinha, tomou, ele já está funcionando. Uma coisa que não acontece com os outros remédios. Então, também existia um receio de utilizar esse remédio. Então, a primeira coisa foi um processo de psicoeducação. Olha, todo mundo tem medo do Rivotril. Vamos tirar esse medo do Rivotril, porque não existe remédio melhor para resolver o caos que não seja um benzodiazepínico. Então, a primeira coisa foi mostrar para ela que ela já usa há um ano. Então, se ela está preocupada com dependência, essa não é mais uma preocupação minha. Outra coisa foi mostrar para ela que quando ela toma o Rivotril durante o dia, ela tem um alívio. E se ela tomasse mais vezes, se ela tomasse de forma regular, ela também teria mais alívio. Outra coisa é mostrar para ela que ela não teve sedação, que ela não teve nenhum problema com o uso do benzodiazepínico. E provar para ela que isso não é um remédio mau, mas que nesse momento ele pode ser um remédio muito bom. Ela ficou um pouco com receio, mas a filha entendeu perfeitamente. Foi com a filha que eu direcionei, porque ela era o meu elo disso. Eu falei para ela, olha, você pode ir em qualquer lugar, você pode tentar qualquer remédio, mas se tem alguma coisa que vai deixar sua mãe mais tranquila, mais aliviada, rapidamente, para te dar esse conforto no coração e para ela também, é mexer nesse Rivotril e não ter dó do Rivotril e não ter medo do Rivotril. Então, o primeiro passo da gente foi ajustar melhor esse Rivotril, criando uma zona de conforto para todos nós, para a paciente que estava muito angustiada, para a filha que estava muito preocupada, para toda essa carga de expectativa que foi trazida para mim resolver o problema e para mim, principalmente, para mim. Para mim ter tempo, espaço para raciocinar no medicamento dela, né? Então, o primeiro passo foi olhar para o remédio que eu queria realmente mexer e melhorar, que era o benzodiazepínico. Claro que nessa consulta eu também, depois desse momento de falar do benzo, eu também tenho que dar uma solução para a base da doença. Mas o primeiro olhar foi no benzo. E nesse tipo de paciente que já teve muito efeito colateral, que tem medo de usar um remédio novo, é melhor você utilizar o que ele já utiliza. Se existir janela, se existir espaço para tudo isso, é melhor você utilizar o que o paciente já utiliza, porque ele já tem mais confiança, ele já está testado e experimentado nisso, e vai ser mais fácil. Então, a primeira ideia minha foi, minha prescrição vai ser duloxetina e Rivotril, eu só preciso melhorar essa prescrição, trazendo alívio naquilo que eu consigo trazer alívio. Então, algumas perguntas vêm nesse momento, como é que a família vê o uso do Rivotril? O que significa para ele? Qual é o medo que eles têm? O que eles já ouviram falar desse medicamento? É uma paciente que já foi testada nesse tipo de medicamento? Sim, no caso, sim, isso me ajudava bastante. Se fosse um paciente virgem de benzodiazepínico, eu ia entrar num território bem mais complicado. Então, esse foi um ponto que me aliviava, que me trazia tranquilidade. Bom, quais são os riscos de benzo para um paciente de 81 anos? Aí são vários. O primeiro deles, a questão de interação farmacológica, a questão de causar um delírio, a questão de causar uma queda noturna, uma fratura de fêmur, que ia ser muito ruim, uma reação paradoxal e uma sedação, né, que seria além da conta, aí também aumentando o risco de queda, o risco de acidentes. Essa paciente, nesse Rivotril que ela já usava, eu já diminuí muito, esses riscos já estavam bem diminuídos por mim. Bom, outra coisa é qual benzo escolher para um paciente que é virgem de benzo. Então, sempre a gente faz opção por um benzo que cubra o máximo de tempo possível, né? Porque muita gente gosta de usar o prazolam, eu não acho que o prazolam é um remédio fácil de prescrever.
é um remédio que tem meia-vida curta, que faz ansiedade de rebote, que tem que ter horários mais regulares. Então, eu gosto de benzo de meia-vida intermediária. Então, vai entrar aí lorazepam, vai entrar aí flurazepam, vai entrar aí bromazepam, mas principalmente o Rivotril. Eu gosto do Rivotril por quê? Por conta das várias formulações que tem e que me ajudam a ajustar melhor a dose para essa paciente. Bom, e o que eu devo orientar? Se eu estou passando um benzo, o paciente foi testado, os riscos não são grandes, eu tenho que saber orientar o quê? Olha, o que a gente vai observar? Nesse caso, é a gente saber duas coisas principais e a gente explicar isso para a família. Benzo tem dois efeitos principais, além dos efeitos miorrelaxante, além do efeito anticonvulsivante, benzo é hipnótico e ansiolítico. Ele diminui a ansiedade ou ele faz dormir. E as doses são diferentes. Uma dose ansiolítica, ela é uma dose bem menor do que uma dose hipnótica, uma dose que causa sedação. Então, existe uma faixa em que esse ansiolítico passa da dose e começa a atingir essa hipnose, essa sedação. E eu preciso achar essa dose que mantém meu paciente menos ansioso sem causar uma hipersonolência nele. E isso é descoberto quando eu escalono as doses de baixo para que o paciente individualmente consiga perceber qual é a dose melhor para ele. Então, isso tem que ser conversado com a família. Sedou demais, a dose está alta. Ah, mas ela vai tomar Rivotril de manhã, ela não vai dormir? Calma aí. Pode ser que ela durma se a dose estiver alta, mas se a dose estiver ajustada para uma ansiedade, ela provavelmente não vai dormir. E a gente já tinha algumas informações. Ela usava 0,5 de manhã e ela não dormia tanto assim, ela não ficava sedada. Então, eu comecei colocando uma dose de manhã e uma dose à tarde. Como ela já tinha tomado 0,5 miligramas, né, que seriam 5 gotas de manhã, e não mostrou uma sedação, eu comecei, então, a dose por 3 miligramas de manhã, 3 à tarde, e eu aumentei um pouco a dose à noite para 8 miligramas, 0,8 miligramas, desculpa, era 0,5, para a gente começar, a partir desse momento, escalonar. Então, essas doses, também coloquei doses adicionais que ela pudesse usar durante o dia, e esse ajuste ia ser feito junto com a família, descobrindo o que era melhor de manhã, o que era melhor à tarde, o que era melhor à noite para provocar o sono. Mas, inicialmente, foi assim que eu prescrevi o Rivotril, e eu escolhi o Rivotril em gotas justamente por eu conseguir ir aí de 0, né, 0,1 miligrama, ajustando para ela. Bom, e aí eu fiz todas as orientações que eu já falei em relação à sedação, em relação à psicoeducação desse remédio. O segundo passo é mexer na duloxetina, como foi colocado aí. Então, vamos tratar a doença ansiedade, ela melhora com dual, ela melhora com inibidor, ela melhora com triciclo, melhora com trazodona, melhora com mirtazapina, com buspirona, com vortioxetina, enfim, ela usava o dual, ela confiava no dual. Vamos mexer no dual. Existe uma janela de pelo menos 60 miligramas para essa paciente para ser aumentado. Foi um pouco difícil convencê-la de que eu poderia botar mais 30, de que talvez não mexeria na constipação, que talvez não tivesse efeitos colaterais adicionais porque ela já tomava há 1 ano, né? E que esse aumento não era grande. E ela, depois de um tempo, aceitou. A filha aceitou, a filha entendeu rapidamente qual era o meu raciocínio. Você percebe quando o paciente entende que você tem um raciocínio e que não é algo feito aleatório, ou algo feito à mercê do conhecimento dele. Então, quando o paciente, quando a família entende o que você está raciocinando e que você tem um passo a ser dado ali, mas tem passos adicionais que pode ser tentado a cada falha que tiver, ele já começa a entender. Pronto, ele está fazendo um planejamento desse tratamento. Ele sabe o que está fazendo, né? E isso é muito importante para o paciente. Então, de novo, eu fiz as perguntas, como ela vê essa duloxetina, qual a sensibilidade dela, qual o risco da duloxetina para essa paciente. Então, uma paciente idosa usando duloxetina, a gente tem aí um risco um pouco maior
de fenômenos de hipotensão, mais do que os outros duais, a gente tem um risco maior de retenção urinária, né? Em relação a, por exemplo, venlafaxina, desvenlafaxina, mas e um risco de aumento dos níveis pressóricos. Pode dar hipotensão, mas o mais comum é que o dual aumente os níveis pressóricos dela. Bom, é uma paciente que não era hipertensa, isso facilitava muito, mas a gente fez as orientações certas. É importante da gente orientar, mas também cuidado de não falar muito efeito colateral, porque se tiver isso, se tiver aquilo, você me avisa, aí o paciente vai acabar não tomando. A gente sabe os efeitos colaterais mais comuns, a gente sabe os mais raros, que pode ser síndrome de secreção inapropriada de ADH, que no idoso é bem importante quando usa inibidor, quando usa dual, então tem que pensar aí, fez confusão mental, será que não baixou o sódio? Né? Então, é uma possibilidade, pode ter discrasia sanguínea, enfim. Mas se você ficar falando muita coisa, o paciente vai se assustar, vai correr. Então, é melhor falar assim, olha, qualquer coisa me avisa, me manda um zap aqui, vem aqui, me fala, ela está assim e eu vou estar aqui pronto, já que tem tanto medo, para estar podendo recebê-la e atendê-la. Então, assim, qual conduta, né, escolher? Então, o que eu decidi foi aumentar 30 miligramas, e o que eu decidi orientar, observar a constipação, se ela tinha o costume de medir pressão, se qualquer evento que ela sentisse, ela comunicasse para a gente. O motivo da escolha, a gente já viu, que foi o fato dela já usar esse medicamento, existia uma janela terapêutica e ela está aderida a esse medicamento. Com um pouco de custo, ela aceitou tomar a duloxetina, que tomava pela manhã, além dos 60 miligramas que ela colocou, a gente colocou uma dose de 30. Quando eu faço um ajuste assim de um medicamento, por exemplo, de 50 para 100, eu prefiro passar 2 comprimidos de 50. Por exemplo, se tivesse uma duloxetina de 90, eu não passaria a duloxetina de 90. Eu passaria de 60 mais 30. Por que isso? Porque se o paciente tiver algum efeito colateral com esse aumento, ele apenas retira o acréscimo. Ele não vai perder o remédio, ele vai continuar tendo o remédio da dose base em casa, e às vezes ele não consegue voltar imediatamente, ele volta para a dose antiga. Você orienta isso, ó. Sentiu alguma coisa? Tira os 30, volta para os 60, mantém os 60 usando. Então, quando eu faço ajuste de desvenlafaxina, por exemplo, de 50 para 100, às vezes eu passo 2 de 50 inicialmente, para que ele possa fazer esse reajuste ao contrário, caso seja necessário. E orientei tudo para ela da duloxetina. Bom, ela voltou 30 dias depois e ela piorou da ansiedade, que eu não acho que foi tanto da duloxetina ter piorado, eu acho que foi da expectativa que ela tinha de melhora que não funcionou, então ela estava mais preocupada. Ela também piorou da constipação, isso foi muito ruim, e isso afetava a ansiedade dela. Ela começou a perceber que a duloxetina não era tão perfeita e que também atrapalhava numa dose mais alta a constipação dela. E por conta de não ter havido uma resposta tão grande com a duloxetina, para ela, eu estou falando subjetivamente, ela não achava melhor, ela tinha alguns sintomas depressivos, de tristeza, já meio que desesperançosa com o tratamento. Mas a filha tinha uma visão diferente. A filha tinha uma visão de que ela passava horas do dia melhor, que o Rivotril tinha feito uma melhora. Inclusive, a filha sentia que quando ela estava mais ansiosa, ela dava uma dose mais de Rivotril e a mãe logo depois conversava, se distraía, ria e ficava melhor. Então, essa paciente estava assim um pouco com neuroticismo, ela estava querendo muito uma perfeição, algo que solucionasse rapidamente, uma cobrança disso, uma coisa que para ela era toda uma piora, sem melhora nenhuma, mas que para a família houve sim uma melhora com o uso do Rivotril, mas não no estado que a paciente esperava. Bom, ela não queria mais aumentar a duloxetina. Ela falou, não quero mais esse remédio, ele piorou minha constipação, ele não está melhorando minha ansiedade. E aí, a duloxetina, que antes era o amor da vida dela, passou a ser um vilão. E ela mesma já estava no estado que ele falou assim, olha,
eu agora deixo você trocar, eu quero que você troque de remédio, eu quero que você faça o que for possível para me melhorar, porque eu quero melhorar mais rápido. Foi a deixa para mim. Então, foi a deixa para mim fazer uma grande mudança no tratamento dela. E aí, vocês iam fazer o que nesse caso? Alguma sugestão? O que vocês fariam nesse caso? Agora ela deu a deixa para mim modificar a medicação do jeito que eu quisesse. E aí, eu volto para o inibidor? Não vai dar certo. Vou aumentar a duloxetina? Ela não quer, 120 é um número que assusta. Ela tinha essa coisa com números, 30, 60, 90, 120. Agora eu vou para 120, eu vou para a dose máxima de duloxetina. Não, eu estou com medo, vai piorar minha constipação. E aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa mais intensa. Alguma coisa mais potencializada, alguma coisa assim, meio que tirar um coelho da cartola e tentar resolver mesmo essa ansiedade da paciente. Ajustei melhor o Rivotril dela, deixei mais livre o ajuste do Rivotril, mas eu agora tinha uma carta, eu tinha acesso livre para poder melhorar a medicação dela. Então, pessoal, o que eu fiz foi ir para o meu plano B, que eu queria lá desde o começo, mas essa paciente não me dava muita abertura para isso, né? Então, eu fiz uma mudança de medicação e aí eu entrei mesmo acelerando no que eu queria fazer. Eu troquei de dual, e eu vou te explicar por que que eu troquei de dual. Eu não queria usar trazodona, não queria usar tricíclico, que ia piorar a constipação, não queria usar imal, não queria usar vortioxetina, que é muito leve, eu não queria usar trazodona, eu queria usar um remédio da minha confiança. Um remédio que eu confio, que eu consigo prescrever muito e consigo ter manejo com ele. Então, é um remédio que a duloxetina é da confiança dela, mas não é da minha confiança. Desvenlafaxina é da minha confiança. Eu domino esse remédio. Eu gosto desse remédio. Eu prescrevo muito esse remédio. Eu sei lidar com ele com doses baixas, com doses altas, com doses off-label. Então, eu falei, eu vou para o caminho que eu conheço mais. Só que assim, ela já usou um dual, e eu sei que mirtazapina com dual, né, se dá muito bem, um potencializa o outro. Né? E ela já estava com problema com sono, o Rivotril, as 12 gotas que ela tomava não funcionavam para ela dormir muito bem. Então, olha, vamos juntar a fome com a vontade de comer, vamos passar para ela essa combinação que é lá o foguete da Califórnia, lá do Stol, que na verdade é venlafaxina com mirtazapina, mas eu acho que a mirtazapina funciona com qualquer remédio para virar um foguete. Eu botei o foguete logo, ela me deu a deixa, a família já estava cansada disso, então eu percebi que era o momento de eu entrar com a desvenlafaxina associada à mirtazapina. Vejam que o ajuste do Rivotril ficou em 5 gotas de manhã, 5 gotas à tarde, 12 gotas à noite, que não estava gerando sono bom, mas com a mirtazapina eu não optei por mexer, tá?
que agora o meu momento não é tanto mexer no benzo, a não ser as doses adicionais que eu pedi. Olha, sentiu mal durante o dia, usa mais 3 gotas, usa mais 2 gotas, vai manejando. E a filha estava fazendo isso muito bem. A filha já gostava, já amava o Rivotril tanto quanto eu amo. Então a filha já percebeu, pô, Rivotril é um remédio mágico, fantástico para minha mãe. Então essa foi a receita que ela aceitou. Pessoal, ela melhorou muito da ansiedade, mas não foi pouco não. E aí não é mais só relato da filha, é um relato dela. Ela melhorou muito, muito. Ela chegou mais calma, ela chegou sorridente, ela chegou mais tranquila, aliviada. Eu tirei um peso da vida dela, eu tirei um peso da família. Então, ela amou a desvenlafaxina, mesmo que a desvenlafaxina tenha piorado um pouco a constipação dela. Olha, veja, esse remédio me aliviou tanto que eu nem estou mais ligando tanto para a minha constipação, que ela tinha problemas, ela tinha que fazer extração manual, ela tinha que fazer lavagens, mas ó, o alívio do estado mental fez com que ela nem se preocupasse com essa constipação. Eu sabia que eu estava também numa zona de risco. Em algum momento, esse bem-estar começa a virar natural, normal, habitual, e a constipação começa a virar um problema na vida desse paciente. Mas ela ficou muito bem, voltou em várias consultas. 60 dias depois ela mantinha esse uso. A gente não estava muito preocupado em tirar o Rivotril, mas a gente sugeriu que se desse para diminuir as doses adicionais, que desse para reduzir a dose de manhã, de tarde, de noite, que eles tentassem fazer. Vejam que é uma paciente de 81 anos, eu não tenho tanta pressa de, meu Deus do céu, nos 2 últimos anos da minha vida eu morri, fui para o céu e eu usava benzo, olha que pecado. Não é pecado. Para uma ansiedade tão grande dessa, a gente tinha tempo para fazer as coisas. 60 dias a gente ainda está nesse momento e que Desvenla e Mirtazapina estão se encontrando e se conhecendo dentro do cérebro dela, e essa paciente está muito bem, obrigado. Ela fez outras consultas, foi, voltou, e voltou muito bem. A gente basicamente conseguiu resolver a complexidade desse caso, fazendo, olha, eu fui nesse médico e ele resolveu o problema da minha mãe. Teve um momento aí numa dessas consultas que ela queixou um pouco de insônia, ela não estava gostando muito do Rivotril, ela não... desculpa, esse aqui é um outro momento, então deixa eu voltar aqui. Então ela estava aqui com essa prescrição que ela ficou 6 meses. Ela ficou 6 meses com essa prescrição, esse é um caso que eu venho acompanhando já há um bom tempo, ficou bem, mas aí recentemente ela voltou na consulta dizendo o seguinte: não suporto mais minha constipação. Já fui várias vezes no gastro e agora ela estava começando a ter escapes, né? Ela me disse que as fezes dela estavam em síbalos, aquelas bolinhas, e de vez em quando escapava uma bolinha. E escapou em algumas situações sociais, ela se sentiu bastante desconfortável e ela colocou na cabeça: quem faz isso é a desvenlafaxina. Quem faz isso é a desvenlafaxina. A mirtazapina eu gosto, eu acho que a mirtazapina me faz dormir melhor, mas ela não me dá constipação e ela alivia a minha ansiedade. Essa era uma fala dela e era uma fala da filha também. E agora, doutor, eu não quero mais tomar desvenlafaxina. Isso, ela está 6 meses bem desse quadro de ansiedade, praticamente assintomática, e o que está incomodando agora ela é a constipação de novo. A constipação voltou agora para a tona dessa consulta. Bom, eu inicialmente sugeri, vamos no gastro, vamos tentar manejar a constipação, vamos manter a duloxetina, mas as duas estavam incisivas. Doutor, eu não quero mais tomar a desvenlafaxina, mas eu quero manter a mirtazapina, eu quero manter o Rivotril. A filha, doutor, ela não quer mais tomar a desvenlafaxina, eu acho que não vai dar mais certo a gente continuar a desvenlafaxina.
Falei, vamos reduzir para 50? Não, eu não quero tomar desvenlafaxina. Piorou minha constipação. E aí ela começou a lembrar da duloxetina e ter saudade da duloxetina. Não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que eu pensava para esse caso. Mas a filha deu uma de psiquiatra e falou, doutor, se a gente voltasse na prescrição antiga, que a duloxetina manteve ela um ano bem, agora ela já está bem, ela está num outro estado de funcionamento cerebral. Será que não daria certo a gente voltar para 60 de duloxetina e ver o que vai acontecer, já que ela não está mais aderida à desvenlafaxina como estava? Aí a mãe, olha só o que a filha me disse, que é muito interessante. Eu falei, mas quando ela tomava duloxetina de 60, ela não melhorava completamente. Olha a frase da filha, mas ela não tomava duloxetina com mirtazapina. E ela tem toda a razão em dizer isso. Ela tem plena razão em dizer isso. Isso é uma grande verdade. Ela tomava duloxetina. Ela não tomava duloxetina com mirtazapina. E são coisas muito diferentes. Tomar duloxetina com mirtazapina é diferente de tomar só duloxetina, com certeza. E a filha fez esse raciocínio. Quando ela fez esse raciocínio, eu falei, poxa, ferrou, né? Ela tem muito argumento mesmo. Então, em comum acordo, nós três, nós decidimos na última consulta, que tem poucas semanas, a gente voltar para a duloxetina e manter a mirtazapina, tirar essa desvenlafaxina, acreditar que agora é uma nova combinação, que agora é uma nova prescrição. Ela não queria reduzir a desvenlafaxina, Filadélfia. Ela não queria reduzir. Isso foi sugerido também. Ela não queria introdução de um remédio novo. Ela não queria introdução de buspirona, ela não queria introdução de pregabalina, que pode funcionar no paciente idoso, no paciente com ansiedade. Então, o discurso era, eu não quero mais a desvenlafaxina, eu não quero também me submeter a um remédio novo, a uma nova experiência. Eu quero usar o que eu confio dentro daquilo que já foi usado. Por isso que a consulta tem todas essas nuances e por isso que chega, né, nesse momento em que você às vezes vai ter que, o paciente quer testar, ele não está completamente errado, não. A filha dela fez um raciocínio muito interessante em relação a usar a duloxetina combinado com um potencializador, que também é ansiolítico, que também melhora o sono, né? Então, elas mesmo, a filha sugeriu isso, eu acatei e não sei se vai dar certo, mas a gente precisa tentar, né? Afinal de contas, era a vontade do paciente e não era uma vontade louca, impossível, maluca. Tinha, sim, fundamento. O que mudou foi que ela não estava mais dormindo tanto quanto antes. A constipação estava gerando uma grande preocupação, um medo da vida social, e um medo de escape nessa vida social. Isso estava incomodando e ela não estava dormindo bem, certo? Com as 12 gotas de Rivotril e não estava feliz em usar tanto o Rivotril agora, principalmente à noite, porque ele não funcionava para dormir. Foi sugerido aumentar a mirtazapina, apesar de que uma dose mais alta talvez não melhorasse o sono, mas talvez melhorasse a ansiedade e, por consequência, melhorasse o sono. Não foi aceito aumentar o Rivotril. Não foi aceito utilizar nenhuma outra droga antidepressiva como trazodona, como qualquer outra coisa que tivesse, olha só, a possibilidade de piorar a constipação. Porque eu poderia ter utilizado Halmeteon, eu poderia ter usado uma trazodona, mas, por exemplo, a trazodona eu poderia sim mexer um tricíclico na constipação dela. Então, eu quis usar uma droga limpa do efeito da constipação inicialmente, mas é uma droga que eu não tenho muita tranquilidade de passar no idoso, porque é uma faca de dois legumes, ou de dois gumes, como o pessoal fala. Pode dar certo, pode dar muito errado, mas a gente está numa zona de arriscar também,
E a questão era, quero algo que melhore meu sono, que não seja aumento da mirtazapina, que não seja aumento do Rivotril, que não seja uma droga nova, que altere a constipação. Eu resolvi passar a isopiclona para ela numa dose de 2 miligramas. E na primeira dose, na segunda, na terceira, a filha ia me informar de qualquer efeito colateral. Orientei muito bem sobre um estado de confusão, sobre acompanhar ela durante essas primeiras noites no sono, observar o sono dela. E a resposta que veio pelo WhatsApp é que ela está se dando muito bem com a isopiclona à noite, que ela não precisou tomar as doses de Rivotril, tá? Para adicionar um sono, então essa dose de Rivotril à noite não está sendo utilizada, mas ela mantém ainda a necessidade de usar o Rivotril de manhã e de tarde, e que a gente ainda não observou uma mudança na constipação, que ainda está sob o efeito lá da desvenlafaxina, e também não teve uma mudança de piora na ansiedade dela. Isso tem o quê? 15 dias, 2 semanas que a gente fez essa mudança. Mas a gente está na observação. Com certeza, faz parte desse projeto, desse curso, trazer as informações das próximas consultas dessa paciente. Olha, pessoal, lembra que eu mudei para duloxetina, não deu certo, ó, eu tive que fazer isso e aquilo. Esse é um caso que, eu vou até tirar a tela aqui, de uma doença que é comum, que é, de certa forma, simples, mas que tem várias nuances aí, principalmente relacionada ao desejo, à imposição, à troca de informações que a gente tem com o paciente. Essa questão de lidar com a agonia, com a angústia do paciente em relação ao remédio, essa questão da família raciocinar em termos do tratamento, que eu achei maravilhoso o raciocínio da filha, quando ela disse, mas ela tomou duloxetina, mas não tomou duloxetina como mirtazapina, doutor. Isso pode ser diferente. Ela, né, que raciocínio brilhante que ela teve, que eu não pude nem argumentar contra. E que às vezes, não é que o paciente quer se intrometer, a família, mas às vezes ele tem uma ideia que a gente talvez não tenha tido aquele insight, aquele flash ali naquele momento e de repente fala, nossa, pode ser legal isso aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não. Sempre um tratamento pode dar certo, pode dar errado, mas o fato é que agora, depois de 6 meses, bem, eles confiam mais em mim. Então, o que der de errado, eles sabem. E eu falei desde o início que a gente daria passos à frente, a gente daria passos para trás, a gente poderia avançar numa coisa, a gente teria que recuar se as coisas não fossem dando certo, mas a gente tinha que procurar qual era o caminho certo para esse tratamento. Então, é um caso que nem é tão complexo, mas ele traz nuances do consultório que são importantes para o nosso dia a dia. Com certeza, essa semana que vem, a gente não fechou turma ainda, não fechou grupo. Algumas pessoas talvez até tenham esquecido da aula, porque eu anunciei muito precocemente, mas eu estou anunciando perto da próxima segunda. E o caso da segunda-feira é muito interessante, porque é um diagnóstico muito difícil de se fazer, e é um caso complexo que envolve uma psicose transitória ao longo da vida de um indivíduo de 19 anos. Eu vou abrir a fala para vocês tirarem dúvidas, para fazer comentários. Quem quiser comentar nos seus grupos que vocês vieram, alguns de grupos da IPMED, outros grupos do PrEPSIC, outros grupos do curso do PrEPSIC, de como foi a aula, de se gostou, é legal para que a gente possa, trazendo mais pessoas, para que a gente possa formar esse grupo de consultoria e de revisão, e principalmente para que a gente possa criar um grupo maior, com um valor de mensalidade menor, porque a minha ideia é essa, se a gente fizer um grupo pequeno de 10, o valor vai ser 1, mas se eu conseguir dobrar essa turma, a gente consegue reduzir muito o valor, ficar legal para todo mundo, toda segunda-feira aqui, tá vendo casos clínicos e discutindo. Mas eu queria aí ver a impressão de vocês, seja escrita, seja falando, seja com vídeo, do que vocês acharam desse momento, porque também para mim é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de discussão de caso clínico aqui no PrEPSIC. Então, vou deixar a fala com vocês.
E esse feedback é muito importante para a gente saber o que precisa modificar, o que precisa ser visto. Ela achou bem didático, o Gorete deu parabéns. Quem quiser falar mais. Philadelphia também colocou aqui que achou o formato legal. Mas vocês vão dando sugestões para a gente modificando também ao longo do tempo o que vocês querem, o que vocês esperam. A Andrea também colocou aqui um manejo de casos. A intenção é essa, trazer casos assim que realmente a gente tenha, principalmente casos reais, né? Casos que eu às vezes já acompanhei há muito tempo, já dei uma solução. Não é um caso novo, é um caso que eu vou trazer desde o início e falando que todo o processo que eu fiz ao longo do tratamento para que vocês percebam quais foram os meus raciocínios diante disso. Bom, eu acho que não tem mais comentários, então assim, eu vou estar lançando nos grupos, né, o link da aula da semana que vem, que seria um caso clínico. A gente vai aprender muita coisa, Gorete, da minha prática, né? A gente vai conversar com a literatura, conversar com aquilo que é evidência, mas também conversar com aquilo que a gente vem ganhando, né, no consultório ao longo do tempo, que é a experiência, que é faz isso, não faz isso, olha, não vai dar certo, não costumou dar certo comigo, e aprender essas coisas mesmo de benzo, de buspirona, de combinações para determinado paciente. O da semana que vem vai ser muito mais de diagnóstico, porque ele iniciou o tratamento hoje, do que necessariamente da gente pensar em manejo de tratamento. Então, Débora também colocou aí. Obrigado, Débora, pelo comentário. Bom, espero que tenha atendido as demandas, necessidades de vocês. E hoje foi só um caso ilustrativo. Eu pretendo, nas próximas aulas, alongar um pouco o tempo. A gente vê 2, 3 casos, até 5 casos por discussão. Então, Célia também entrou aí agora. Célia, a gente já estava terminando. Terminou um caso clínico aqui. Eu vou deixar essa aula gravada, vou colocar no YouTube para que vocês possam assistir de novo, para que algumas pessoas do grupo possam assistir e vejam como é que é a dinâmica, assim. Vai ficar gravado. Eu vou colocar talvez não amanhã, mas essa semana lá no YouTube do PrEPSIC, mas eu mando o link em todos os grupos para que vocês possam assistir, divulgar também, quiser divulgar para algum colega, foi legal a discussão. Isso é muito importante que vocês coloquem no grupo para que a gente consiga montar essa turma que a gente está pensando mesmo, né, com pelo menos 10 alunos, mas talvez com mais. E quanto à questão de caso, algumas pessoas, como a Edivan me perguntou, se precisa enviar os seus casos, fica a critério de vocês enviar casos. É muito bom quando você pode discutir um caso seu e pode ter uma visão diferente desse caso. Mas também é interessante ver casos que eu conduzi. O PrEPSIC, 2023 começa em julho, agosto, a nova turma. Então, para que o projeto dê certo, deixe seu comentário lá também nos grupos que vocês participam, para que a gente possa ter mais gente na segunda, e para que as pessoas assistam às aulas gravadas também, e para que a gente possa formar os grupos.
Então, dou boa noite a todos. E a gente se vê amanhã, quem está no Pré-Psique, né? E também segunda-feira, com um caso muito interessante. De segunda-feira é imperdível, porque o diagnóstico é bem... A hipótese diagnóstica é bem difícil de dar. Não faz parte dos critérios diagnósticos de depressão. Então, mais uma questão aqui sobre a depressão alternativa correta. Ela é mais Acho que tem alguém assistindo a aula do Pré-Psique aí. Não sei se foi isso que abriu o áudio ali. Então, boa noite a todos, bom descanso e até segunda-feira e até amanhã para quem fica no Pré-Psique.